Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Brenda do Jurídico Corporativo. O vídeo de hoje vai ser um vídeo mais explicativo, mais detalhado, não tanto reflexivo. Algumas pessoas mandaram mensagem pedindo esse tipo de vídeo. Como eu tenho um projeto aí futuro de eventualmente lançar um curso, né, um pouco mais específico, voltado para advogados, eu gostaria, não só para advogados, mas também com toda e qualquer pessoa que queira saber um pouco mais de como atuar nesse mercado de regulação, né, e infraestrutura, de modo geral. Então eu trouxe esse formato de vídeo, eu espero que vocês gostem, tá? Basicamente o vídeo de hoje ele vai ser sobre um tema que eu considero extremamente importante, tanto para empresários quanto para operadores do direito, né? Que é basicamente como participar de uma consulta pública. Para quem não sabe, a consulta pública, geralmente, os órgãos, quando eles vão tomar uma decisão que mude a regulação, que mude a legislação referente a atividades econômicas, eles utilizam alguns meios de participação social e a consulta pública é um deles, tá? Então, tanto pessoas, né, cidadãos podem se manifestar nessas consultas públicas, como empresas também. E quando você tem um posicionamento das empresas, é muito melhor, porque você sabe basicamente para onde deve seguir aquela medida regulatória ou legal. Tá? Então, essa é a principal função. Brenda, do termo prático, o que funciona uma consulta pública? Por exemplo, você tem uma empresa de transporte e a NTT abriu uma consulta pública para aumentar o valor do pedágio. E aí você tem uma transportadora que toda vez passa por aquele pedágio. Então, você percebe que o ticket de custo vai aumentar, né, com uma decisão regulatória. E essa decisão ela precisa ser fundamentada. E também tem que ver os riscos, né, os impactos que essa mudança na legislação ela vai alterar. Né? Então, por exemplo, quando há uma mudança em uma legislação que tenha grande impacto, geralmente essa mudança regulatória legal, ela passa por consulta pública. E é nesse momento que as empresas se juntam, se posicionam, seja diretamente, seja por meio de associação, tá? Então, a consulta pública basicamente serve para isso, tá? E aí, saindo desse papo mais burocrático, né, vamos para a prática de como é que funciona. Eu vou passar aqui para vocês algumas imagens, né, vou ir passo a passo para vocês para entender como é que funciona. Eu vou usar como exemplo aqui a Agência Nacional de Mineração, tá? Aqui. Eu utilizo o Trello, né, para me organizar. Podem ver que a gente acompanha alguns PLs, tá? E nesse caso, né, na consulta pública, a gente vai utilizar uma consulta pública da Agência Nacional, tá? Então, como é que você faz para saber se tem aberto alguma consulta pública nesse sentido? Vai geralmente no site da agência, eles geralmente publicam, tá? Se abriu ou não uma consulta pública. Vamos ver se eles publicaram aqui. Geralmente você vai em notícias e aparece, tá? Quando eles têm alguma consulta pública que vai... Ó, aqui, a consulta pública 3 e 4, tá? Então, você vai abrir, você vai dar uma lida, né, no objeto da consulta pública. Nesse caso aqui, a consulta pública que nos interessa é essa aqui, tá? Dispõe sobre os usos, sobre a hipótese de uso de títulos minerários, né, direitos minerários, como garantia para financiamento da mineração. Então, aqui no escritório, um cliente nos procurou, no escritório está vários advogados, né, não aqui do Legal Corporativo, no qual eu sou sócia, mas eles nos procuraram para a gente se manifestar, porque eles têm interesse em se posicionar em razão disso. Você vai perguntar, Breno, na prática isso funciona? Funciona, porque quando você tem, por exemplo, um projeto de lei que grande parte da sociedade se manifesta de forma diferente, né, de forma não contente, você tem um certo receio, né, de seguir com aquela consulta pública ou com aquele normativo. E você também tem que propor nessas consultas públicas as alterações dos dispositivos que foram colocados, tá? Então, para entender, eles colocam a proposta ali de mudança daquela legislação e submetem à consulta pública, que geralmente é o período de 45, podendo ser prorrogado, né? Então, geralmente é esse prazo de 45 dias, e durante esses 45 dias você pode enviar contribuições, que é o que as empresas fazem. Então, eu estou mostrando para vocês como é que faz na prática essa parte do direito regulatório, tá? Então, vamos lá, a gente vai utilizar essa consulta pública 4 de 2025 da ANM, que visa a alteração, né, a revisão da resolução 90 de 2021. Então aqui, só para a gente se organizar, eu sempre falo para quem quer atuar nessa área, seja empresário, seja assim, para sua empresa, né, você não tem como pagar um jurídico, ou seja, um profissional do direito que vai atuar,
sempre começa fazendo já as anotações, mesmo que de forma assim, bem desorganizada. É muito interessante que você faça isso para você não ir se perdendo, tá? Então, o primeiro passo, já coloquei aqui no documento Word, tá? Então, colocando aqui no documento Word, você volta lá. Dependendo da agência reguladora, dependendo do órgão que você você vai se manifestar, então pode ser órgãos municipais, podem ser órgãos estaduais, federais, mas geralmente tem um portal específico. O governo federal, ou seja, os órgãos que alguns do governo estadual aderiram, mas geralmente órgãos em nível federal aderiram ao portal, né, a plataforma Participa Mais, né, onde ficam todas as consultas, tem várias consultas públicas, tem na área, por exemplo, de concorrencial, tá vendo aqui, ó, são temas diversos, problemas concorrenciais do setor de combustíveis líquidos, tem nível estadual também, né, Anápolis, enfim. Então você pode ver que tem várias consultas públicas nesse portal aqui, eu vou colocar o link, mas eu vou em consultas públicas aqui, de forma geral. Então, para você mapear, se você, advogado, empresário, quer saber se tem alguma alteração, eu vou colocar aqui, a Agência Nacional de Mineração, tá? Eu vou colocar aqui, aparece aqui, tá vendo as ativas, as que foram encerradas, você pode olhar as contribuições feitas, tá? Inclusive em outros momentos, tá? Em momentos oportunos. Esse aqui a gente se manifestou, muito boa essa consulta. Então, a gente vai na 4, né, que é a nossa consulta pública que está sendo tratada aqui, tá? Então, ela foi publicada dia 12, a abertura dia 15, o prazo de encerramento é dia 29/10/2025, tá? Então, vocês podem ver que já tem contribuições recebidas aqui, tá? Tem uma área responsável, um contato, isso é muito bom. Se você for vender esse serviço para o seu cliente, você tem que ter contato com a área que está fazendo essa consulta pública, tá? Porque às vezes o sistema dá problema, você não consegue juntar a manifestação, enfim. Então, para explicar aqui para vocês, eles fazem um resumo do que foi feito. Então, é a Superintendência de Política Regulatória que está realizando nessa consulta pública. Como eu disse, geralmente o período é de 45 dias, tá? Vai depender caso a caso, dependendo também da urgência, tá? Faz parte da agenda regulatória da Agência Nacional. Tem os objetivos aqui, tá? E aí tem as informações que você precisa. Então, você vai abrir o processo administrativo, você vai abrir a nota técnica e você vai fazer uma análise do que foi decidido. Eu sempre gosto de pegar esse processo todo aqui, baixar e ler, tá? Claro que se você for empresário, você não vai querer ler isso aqui, por isso que é bom procurar uma assessoria jurídica, é muita coisa, né? Basicamente, se você tiver interesse, não quiser gastar com isso, você pode entrar aqui e ler tudo que foi decidido. Geralmente aqui é uma discussão entre as próprias superintendências, enfim, internamente dentro da INEM está sendo debatido. Então, isso aqui é basicamente histórico do que está sendo debatido. Outra coisa, aqui a nota técnica é a nota técnica que geralmente é o analista que está responsável por isso, né? Ele realiza, então ele faz a análise das contribuições, das áreas e tudo mais, do que vai ser alterado. Então você pode ver que é um resumo do resumo do resumo, tá? E aí, ó, por exemplo, aqui é o Yuri, tá? Superintendente, ele envia para a procuradoria, né? E aí tem uma nota técnica aqui que muito provavelmente já vem com as considerações da procuradoria também, tá? Então você pode verificar, tá vendo? Após a análise da procuradoria, eles são submetidos à dispensa de análise de impacto regulatório, então não teve, e a realização da consulta pública. Então, subiu para a diretoria isso aqui, e na diretoria foi aprovado, tá? Então, foi aprovado, vocês vão ler tudo isso aqui, todo esse conteúdo aqui, tá? Você vai ler todo o conteúdo aqui e você vai tirar suas conclusões. O que geralmente se faz? Você faz um parecer para o cliente falando, olha, você vai pegar o que era a legislação e o que é. Então, a gente chama isso de deparo, tá? Então, o que é um deparo? É basicamente você vai colocar isso aqui para o cliente. Você vai colocar, ou para você mesmo, para você visualizar se você for o empresário que quer atuar. Então, você vai colocar, esse é um deparo, né? Então, antes e depois. Por quê? Porque o órgão geralmente não faz isso, tá? Então, você tem que ver efetivamente aquilo que está alterando para você ter uma visão do que vai mudar, tá? Então, você vai colocar aqui o dispositivo artigo X, era assim, e a proposta é artigo XXX com uma redação diferente. Então, você vai visualizar e você vai fazer um resumo, tá? Do que está sendo alterado. Então, um resumo
do que está sendo alterado, tá? Então, resumo do que está sendo alterado e quais vão ser as contribuições para aquele órgão, tá? Então, importante para empresário, para associações, de modo geral, tá? É as contribuições, tá? Então, qual a opinião das empresas para essa mudança regulatória, tá? Como eu vi aqui, já existem, aqui, tá vendo? Essa aqui é a minuta, tá? Uma minuta aqui já das contribuições e tudo mais, do que foi dito e tudo mais, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, tá vendo? Tem um texto, ele tá pedindo para fazer um login, tá? Eu vou parar aqui a gravação um pouco e aí eu vou retomar aqui a tela, que eu vou colocar minhas credenciais, e aí eu vou mostrar para vocês como já, nesse caso aqui, já foi feito as contribuições de alguma empresa aí, já deve ter feito, tá? Então, eu vou colocar aqui o código. Aí você entra com o Gov, tá? Não precisa ter nada. Se você tiver certificado digital, vai ótimo, mas qualquer pessoa pode fazer. E se você for fazer por empresa, você tem que vincular o seu CPF, seu como representante legal daquela empresa. Então, tem que ter o CNPJ ali, tem que ter um formulário que eu posso fazer uma aula posterior para demonstrar como é que faz a vinculação nesse caso, tá? Mas eu vou colocar aqui meus credenciais, porque eu já tenho, já entro pelo Gov, e dos meus clientes que eu assessoro, já estou vinculada como representante legal, tá? Porque se você não colocar direitinho, o risco é grande, tá? Você se manifestar e eles ignorarem que foi a empresa que se manifestou, tá? Então, deixa eu ver aqui, eu acho que meu CPF tá... Tá, deixa eu entrar aqui. Agora o Gov, ele tem um código de acesso, né? Então, eu vou colocar aqui Gov, fazendo tudo ao vivo, tá? Então, demonstrando como é que funciona na prática essa burocracia aí, mas que é importantíssimo, tá, gente? Eu já vi legislação que ia vir para acabar com o negócio do cara e eles começaram a ajudar a frente até com quem era concorrente direto, simplesmente para não acabar aquele modelo de negócio, né? Então, é importante que as empresas elas se posicionem nessas consultas públicas, tá? Até porque o poder público ele tem que entender os interesses privados, né? É isso que a gente sempre defende, tá bom? Eu vou voltar aqui, que já foi minha credencial, tá? Vou colocar aqui, voltando, tá? Deixa eu ver quem foi que contribuiu, tá? Perfeito. Ó, aqui tem um minerador, né? Pelo que parece. Ele fala que entende pertinente a descrição dos possíveis ativos a serem oferecidos como garantias que podem incluir os direitos obtidos através de guia de utilização, né? Ele basicamente quer que seja mais claro, né, esse dispositivo. Você vê que tem bastante contribuições aqui, tá? Esse João, deixa eu ver aqui. Agência Empresa Real, termos de cooperação com instituições financeiras e facilitar a prática a captação desses recursos. Isso aqui eu concordo totalmente com o João, tá? Senão você faz uma legislação nesse sentido, chega lá no banco para você conseguir a garantia, você não consegue porque simplesmente ninguém sabe como é feito e se isso é de fato viável, tá? Tá vendo? Que existem contribuições, inclusive para incluir novos dispositivos que não estavam previstos, né? Então, você consegue flexibilizar, inclusive, a legislação que está vindo. Nesse caso aqui, são garantias financeiras, usar o ativo minerário para apresentar garantia financeira para qualquer coisa, para operação de crédito de modo geral. Então, você vê que tem algumas contribuições aqui já no texto, que são importantes, são pertinentes. Então, depois de uma análise bem detalhada, você consegue, basicamente, passar para o seu cliente ou você mesmo, que é o empresário, fazer em resumo alguns comentários sobre isso. Claro que algumas demandas vão ser mais complexas, outras não tanto, mas as contribuições elas conseguem ser assim bem resumidas e você conseguir fazer um entregável bom, tá? Publica lá no Participar Mais, vou até mostrar aqui rapidamente. Eu esqueci de como contribui. Por exemplo, aqui no preâmbulo, eu coloco o título, né? Então, contribuição.
Aí posso colocar o nome da empresa aqui, não sei o que, mini, tá? E colocar o resumo. O que eu geralmente coloco para dar mais ênfase é nessa opção aqui, eu coloco o template da empresa, coloco as contribuições ali em texto e tudo mais e coloco o arquivo aqui, tá? Porque depois que a consulta pública for fechada, o diretor que está como relator desse tema, ele vai abrir as contribuições, né? Vai ter um analista, vai abrir, fazer um resumo e tudo mais. E é bom porque boas contribuições eles saem até no próprio relatório final, né? Para ver o que foi aceito, o que não foi aceito. Enfim, então é importante que tenha um documento aí até para posicionar a sua empresa, a sua marca, tá bom? Então, gente, basicamente essa foi a aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Também, caso queiram se manifestar em consultas públicas, deixo aqui meu contato também nos comentários. Peço que vocês me sigam aí nas redes sociais, tá? Que vocês também curtam esse vídeo, compartilhem. Espero poder trazer mais conhecimento específico. Muita gente não conhece as áreas do direito, tá? Empresários também não entendem como faz isso, né, na prática. Então, estou vindo aqui para basicamente tentar ajudar de alguma forma empresas que querem se posicionar em razão de algumas legislações que a gente entende que todo mundo erra, inclusive os órgãos públicos, porque não errariam, né? Então, mega importante essa aula e eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Muito obrigada, gente.